A paz do Senhor a todos, amém? Uma excelente semana, uma semana de vitória, de poder, de cura, né? Que você seja curado de todas as dores, de toda essa enfermidade, de duas uma, né, irmão? Irmãs, né? Quando nós passamos por uma situação, por uma enfermidade, por uma má notícia, né? Por um câncer, por um desemprego, por uma dificuldade, seja ela qual for, uma perda, de duas uma. Ou você se aproxima de Deus e confia que Deus está no controle, ou você se desespera e se afasta de Deus, né? Endurece o coração, que é algo fácil e terrível de acontecer na nossa natureza humana. Nós colocamos a culpa tudo em Deus, né? Mas não é, Deus não é culpado dos nossos pecados, né, irmãos? Das nossas atitudes precipitadas, da nossa incredulidade, né? Mas eu tenho uma boa notícia aqui para você, que se você crer pode mudar a tua vida, né? Aqui diz assim o Salmo 46, diz assim, olha, Deus, né, não tem outra pessoa que você possa se refugiar, se esconder, crer e que possa resolver o nosso problema, a não ser Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aleluia. Existe uma saída para mim e para você. Existe alguém que pode nos ajudar realmente, né? Louvado seja Deus por isso. E diz assim, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações ou na angústia. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos atribulados, quando nós estamos aí, a gente sabe, o nosso espírito geme e sabe e reconhece que o único que pode nos ajudar é Deus. Às vezes nós deixamos como a última porta, a última saída, a gente experimenta os deuses, experimenta um monte de coisa e você sabe que não vai dar certo. Os atalhos vai te levar você para mais longe de Deus. Mas aí a alma geme e sabe que tem um só que tem poder para curar. Um só que tem poder para resolver. Porque quando nós temos uma mesa farta, saúde, né, irmãos? Dificilmente a gente lembra de agradecer. Dificilmente a gente lembra que a vida é um presente de Deus a cada dia. E Deus fala assim, olha, recomeça, faça diferente, faça da maneira certa. Aí continua o Salmo dizendo assim, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem pelo meio dos mares, ainda que as águas se tumultuem, se espumejam, meu inimigo faz barulho, faz um barulho amedrontador, né? Trazendo medo, angústia, solidão, desespero de alma, né? E aí diz assim, ó, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, aleluia. Jamais será abalada. Deus ajudará de antemanhã, amém. Brame as nações, os reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, se derrete, né? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vai tomando posse da tua vitória. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Aleluia, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Aqui o Senhor, né, irmãos? Ele fala que Deus é o nosso refúgio. Eu não sei aonde você tem se escondido,
talvez atrás de pessoas, atrás de uma mentira. Aí a mentira você tem que, né, mas Deus abomina a mentira, abomina o nosso pecado. Só que quando você mente, aí para encobrir essa mentira você tem que criar outra mentira. E aí vai, né? Vira um círculo vicioso. Mas aqui diz assim, ao sentirmos medo ou preocupação, podemos lembrar que Deus é identificado como um lugar de proteção, bem presente e bem provado. Aleluia! Glória a Deus por isso. Bem presente, Ele é vivo. Bem provado, porque Ele foi provado de morte de cruz e venceu, morreu, né, irmãos, por mim e por você na sexta-feira 13, na sexta-feira, né? E no domingo à tarde Ele ressuscita, vence a morte e nos liberta de todo o pecado através do sangue dele, nos purifica, né? E nos liberta, né, irmãos? Era para nós termos morrido, era para nós estarmos presos, mas o Senhor quebrou o laço e nós escapamos. Aleluia! Glória a Deus por isso, é motivo de você glorificar, é motivo de você agradecer, né? Olha, a terra se transtorne, qualquer turbulência que ameaça o corpo, a alma, um tsunami, um câncer, a morte de um ente querido, ataques diabólicos, né? O Senhor, né, irmãos, em última análise, é um vislumbre do juízo final, do juízo de Deus sobre a terra. Que também, através desses acontecimentos, Deus fala assim, olha, a qualquer momento eu posso vir na tua vida. A qualquer momento eu posso te buscar. Né? E nós temos que estar preparados. Nós temos que se preparar aí, olha. Rio, né? Olha, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Jerusalém é localizada em uma montanha, né, irmãos? Olha, e Jerusalém não tem a rigor um rio, embora tenha fontes. A imagem retrata uma fonte interminável de refrigério ou força interior. O Espírito Santo de Deus é esse rio em nós, né? Olha, onde de Cristo fluem os rios de água viva e alegram ao trazerem vida em nós. Aleluia! Louvado seja Deus. Que lindo, né, irmãos? Deus falou para o homem no meio do fogo, no meio da provação, no meio da destruição, e o homem ficou vivo, eu e você ficamos vivos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Olha, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, toda alegria é provinda de outras fontes. É triste, toda doçura é amarga e toda beleza é pobre. E todo o resto, enfim, o que quer que tenha o poder de agradar é enfadonho. Né? A cidade ocorre somente quando nós confiamos em Deus, né? Essa verdadeira alegria jorra de dentro para fora, né? De dentro do nosso coração. Olha, aqui fala assim, né? Olha, aleluia, né? Olha, Deus, a cidade de Deus, é a sua igreja, onde o Senhor habita como refúgio para pecadores, no Jesus de carne e sangue, aleluia. Então somos nós a igreja, aonde, né, irmãos, e o templo que Deus preparou para você glorificar a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Olha, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, né? Olha, Deus está no meio dela, Deus está estabelecido num lugar sujeito ao ataque, onde o medo e a preocupação tentam governar. Então Deus habita no meio desse lugar que traz medo, que traz insegurança, que nós possamos confiar, irmãos, que Deus é com você.
Aquieta o teu coração, né? Olha, Deus de Jacó, relembra a promessa, a graça pelas quais Deus escolheu Jacó, escolheu a igreja. O refrão entrou igualmente o poder e a graça de Deus. Aleluia. O Senhor dos Exércitos, o Elohim, como previsto no livro dos Saltérios de Salmos, né? Aleluia. O Todo-Poderoso, olha, comandante dos exércitos celestes e defensor contra todos os inimigos. Ele é o próprio exército que luta por nós, que nos defende, né? Aleluia, né? Glória a Deus, né? Olha, põe em termo a terra. Somente Deus e nós, pessoas, podem fazer isso. Assim como Cristo sozinho derrotou os nossos inimigos na cruz. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, né? Aqui o Senhor, ele fala assim, aqui, olha. Aquietai-vos, a repreensão de Deus para que um inquieto e tempestuoso mundo obedeça. Aleluia. Assim como o vento e o mar obedeceram a palavra idêntica de Cristo durante a tempestade. Deus faz aquietar, irmãos. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. A tempestade vai passar, essa má notícia vai passar, tudo tem, por mais que não tenha cura aos olhos naturais, mas Deus é poderoso para curar. A última palavra do diagnóstico vem do Senhor. Lógico que uma hora, né, irmãos, nós vamos partir dessa terra, porque a nossa morada não é aqui, mas Deus fala assim, olha, se prepare, fique atento, confia, se esconda em Deus, aleluia, né? Olha, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso controla a natureza, protege sua escolhida cidade contra os inimigos, que somos nós, né, a cidade, e nos protege dos inimigos que nos atacam. Está sobre as nações em guerra. Deus vai trazer o juízo, vai fazer justiça. Ele é a nossa fortaleza segura, irmãos. Não tem outro lugar seguro. Ir na igreja é uma coisa, ter vida com Deus é outra coisa. Tenha vida com Deus para que você esteja seguro, que você esteja num lugar seguro, você, a tua casa, a tua família. Onde tiver o sangue de Cristo, o anjo vai passar por cima e não vai trazer destruição, não vai trazer o mal. Não vai trazer o juízo, mas vai trazer o livramento. Deus guardou o povo de Israel ali, porque o sangue estava nos umbrais. Você tem esse sangue através da fé? Você já aceitou Jesus como teu único Deus e Salvador? Só quando nós aceitamos o Senhor como único Deus e Salvador da nossa vida, vai aparecer esse sangue de proteção. O anjo vai saber que tem o sangue na porta, né, nos umbrais, e vai passar por cima. Que lindo, que poderoso, né, irmãos? Né? Que Deus tremendo é esse. Olha, Deus é conosco, né? Olha, a misericórdia, Ele se torna acessível. Deus se deixa ser encontrado por nós, né? Aleluia. É Deus conosco, aleluia. Deus está em seu Filho para podermos enfrentar toda a tribulação. O Senhor faz-nos conhecer a Ti como o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. Está tribulado? Está com problema? Procure a Deus. Procure um lugar seguro e você vai encontrar paz. Você vai encontrar tudo o que você precisa em Deus. E você vai se alegrar por isso novamente. Vai gerar uma fé viva no teu coração. Deus vai falar com você no meio desses problemas e você vai ficar vivo. Amém? Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, santifica a tua igreja, repreende o medo, repreende o desespero. Pai, repreende a opressão que está trazendo essa tribulação, Senhor, essa angústia, essa má notícia. Pai, repreende no espírito dessa pessoa, mas repreende também o orgulho, a dureza de coração, Senhor, para que haja temor, para que haja um esconderijo secreto em Ti, Pai, que essa pessoa possa se esconder no Senhor de todo mal,
em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.